Você já parou para pensar onde você vive? Digo, realmente pensar no lugar onde você está inserido? Você mora no interior, cercado de silêncio e natureza? Ou quem sabe em uma metrópole, onde milhões vivem, trabalham e circulam sem parar? Talvez numa cidadezinha com menos de 1.000 habitantes, onde todo mundo se conhece? Pois é, cada tipo de lugar tem seus estigmas. Mas hoje vamos explorar o lado mais estranho das pequenas cidades. Prepare-se para uma viagem mundial por 20 das pequenas cidades mais bizarras que você provavelmente nunca ouviu falar. Giethoorn, Holanda. Imagine viver em um lugar onde não existem carros, ruas asfaltadas ou semáforos. Em Giethoorn, você se desloca por canais, em pequenos barcos, como se estivesse num mundo paralelo. As casas, em estilo tradicional holandês, são todas muito parecidas, com telhados inclinados e jardins floridos impecáveis. E o mais curioso, durante muito tempo, circulou a lenda de que a cidade era inacessível por terra, o que não é exatamente verdade, mas essa aura de isolamento só aumentou sua fama. Hoje, mesmo com pouquíssimos moradores, Giethoorn atrai milhares de turistas todos os anos, encantados por essa espécie de Veneza dos contos de fadas. É como viver dentro de um cartão postal, mas todos os dias. Nagoro, Japão. Você entra numa vila no interior do Japão e vê crianças brincando, idosos sentados nas praças, trabalhadores nas ruas. Tudo parece normal, até você perceber que ninguém ali se move. Bem-vindo a Nagoro, a vila onde espantalhos superam os humanos em uma proporção de 10:1. Tudo começou com Ayano Tsukimi, uma artista local que voltou à sua cidade natal e percebeu como o lugar havia esvaziado. Em homenagem aos que partiram, por morte ou migração, ela criou bonecos de pano em tamanho real, recriando cenas do cotidiano. Hoje, Nagoro é um vilarejo habitado por memórias. Estranho, sem dúvida, mas também um lembrete silencioso de como o tempo pode transformar uma comunidade inteira em uma obra de arte melancólica. Ilha Kinu, Estônia. Num pequeno ponto isolado no Mar Báltico, a ilha de Kinu é comandada quase inteiramente por mulheres. Desde o século XIX, os homens saem para o mar por longos períodos e, enquanto estão fora, são as mulheres que mantêm a vila funcionando. Elas cuidam da agricultura, da cultura, da educação, das decisões coletivas. Mais do que uma matriarca, Kinu é um exemplo vivo de sociedade tradicional resiliente. O traje típico feminino ainda é usado no dia a dia, a língua local é preservada com orgulho e a música e dança são transmitidas de geração em geração. Mas não se engane, apesar do charme, essas mulheres têm fama de serem duronas e diretas. Turistas curiosos são bem-vindos, desde que respeitem as regras e tradições. Aqui, quem manda são elas. Santa Cruz del Islote, Colômbia. Em termos de espaço, Santa Cruz del Islote não impressiona. São apenas 2,4 hectares, o equivalente a 2 campos de futebol. Mas nesse pedacinho de terra vivem mais de 600 pessoas, tornando-o um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Sem espaço para crescer horizontalmente, as casas sobem uma sobre a outra, em construções improvisadas e empilhadas. A comunidade é tão unida que não existem ruas de verdade, apenas corredores estreitos onde as crianças correm, os vizinhos conversam e as famílias se ajudam. Curiosamente, não há crime. Todos se conhecem, compartilham recursos e até ajudam a preservar o meio ambiente, protegendo tartarugas marinhas nas redondezas. Um caos harmonioso, onde a simplicidade e a coletividade vencem o aperto. Shani Shinapur, Índia. Trancas? Fechaduras? Portas? Nada disso existe em Shani Shinapur, literalmente. As casas são abertas, as lojas não têm portas e ninguém se preocupa com furtos. Os moradores acreditam que o deus Shani protege a vila e por isso quem tentar roubar será punido de forma sobrenatural. E acredite ou não, esse sistema de fé funciona.
Não há registros de crimes graves na vila há décadas. Até bancos foram instalados sem cofres, apenas com cortinas para delimitar os ambientes. Todos os dias, milhares de pessoas visitam o templo dedicado ao Deus que, segundo eles, mantém a segurança espiritual da comunidade. Uma vila onde a fé substitui a polícia e, surpreendentemente, com resultados reais. Mooresville, UE. Com apenas 53 habitantes, Mooresville, no Alabama, parece mais uma rua longa do que uma cidade inteira. Mas por trás dessa aparência simples se esconde uma história rica. Ela foi fundada em 1818, antes mesmo do estado do Alabama ser reconhecido oficialmente. É uma das cidades mais antigas da região e ainda preserva construções originais, como a prefeitura e a igreja. O charme da cidade está em sua manutenção impecável. Os próprios moradores cuidam das casas históricas, das ruas com árvores centenárias e das tradições que se mantêm há gerações. Visitar Mooresville é como viajar no tempo, mas com a sensação de que todos ali te conhecem pelo nome. Jerome, EUA. Jerome fica no topo de uma montanha do Arizona, a 1.500 metros de altitude. Antigamente, era um próspero centro de mineração de cobre, com mais de 10.000 habitantes. Mas quando o minério acabou, a população fugiu, e Jerome virou uma cidade fantasma. Hoje, cerca de 400 pessoas vivem por lá, preservando a arquitetura do Velho Oeste, os prédios abandonados e até mesmo os boatos de que a cidade é assombrada. Hotéis antigos, bordéis restaurados, bares históricos e trilhas com vista para o deserto atraem turistas curiosos e caçadores de fantasmas. Jerome é o tipo de lugar onde cada prédio tem uma história e, talvez, um espírito residente. Siglofjordur, Islândia. No extremo norte da Islândia, cercada por montanhas e neve, está Siglofjordur. Com pouco mais de 1.000 habitantes, essa cidade foi por décadas o centro da indústria de arenque do país. Mas quando o peixe desapareceu, o local entrou em declínio. Hoje, o que atrai as pessoas é o isolamento, a arquitetura congelada no tempo e uma natureza que parece inóspita, mas é surpreendentemente viva. Durante o verão, o sol nunca se põe. No inverno, a escuridão domina. E mesmo assim, os moradores seguem vivendo em um ritmo calmo, como se estivessem em outra dimensão. Um refúgio para quem busca o silêncio e o inusitado. Juscar, Espanha. Em 2011, essa vila branca na Andaluzia decidiu pintar tudo de azul. Literalmente tudo, para promover o lançamento do filme dos Smurfs. O marketing deu tão certo que, mesmo após o fim da campanha, os moradores votaram por manter o azul. E assim nasceu a Vila Smurf. Hoje, Juscar é um destino turístico para famílias e fãs de cultura pop. As casas, igrejas e até as placas de trânsito continuam azuis. Há esculturas dos personagens espalhadas pela cidade e até uma tirolesa temática. Uma jogada de publicidade que transformou um vilarejo esquecido em um parque temático a céu aberto. Monowi, Estados Unidos. Imagine ser a única pessoa a viver em uma cidade. Literalmente. Em Monowi, no estado de Nebraska, a população é de só uma habitante, Elsie Eiler. Ela é prefeita, bibliotecária, dona do bar local e responsável por toda a papelada oficial. Quando seu marido faleceu em 2004, ela decidiu permanecer e hoje mantém viva a memória da cidade que já teve centenas de moradores. A biblioteca tem mais de 5.000 livros, catalogados à mão. O bar ainda recebe visitantes curiosos, viajantes de estrada e repórteres do mundo todo. E, para manter o status de cidade, Elsie envia um plano de desenvolvimento urbano anualmente, mesmo que seja apenas para ela mesma. Monowi é mais do que uma curiosidade, é um monumento à resiliência, à independência e ao que significa manter viva uma história, mesmo quando todos já foram embora. Hallstatt clonada, China. Você já viu uma cidade clonada? Na China, uma mineradora decidiu replicar Hallstatt, uma charmosa vila austríaca cercada por montanhas e lagos, nos mínimos detalhes.
Casas em estilo barroco, igreja gótica, praças, até o lago artificial, tudo idêntico. O objetivo? Criar um bairro de luxo com estética europeia para a elite chinesa. E sim, o resultado é surreal. Uma cidade europeia falsa no meio da Ásia. A réplica custou mais de US$ 1 bilhão e causou polêmica na Áustria, que não foi consultada previamente. Hoje, o lugar é quase vazio, usado como cenário de fotos de casamento, sessões de cinema e passeios turísticos. A experiência de visitar essa Hallstatt chinesa é como estar em um parque temático hiperrealista, onde tudo parece quase autêntico, mas sem alma. Uma beleza plástica, perfeita, mas estranhamente artificial. Auroville, Índia. Fundada em 1968, Auroville foi concebida como uma cidade utópica. O ideal era simples e ambicioso: criar uma comunidade internacional onde pessoas de qualquer país, religião ou origem pudessem viver em harmonia, livres de propriedade privada, dinheiro e divisões sociais. Até hoje, Auroville resiste, com cerca de 3.000 moradores de mais de 50 nacionalidades. No centro da cidade está o Matre Mandir, uma estrutura dourada futurista onde os habitantes meditam. Ali não existe moeda oficial. Os residentes usam um sistema interno de créditos. A governança é feita por conselhos comunitários e a cidade não pertence à Índia nem a qualquer outro país. Oficialmente, pertence à humanidade. Auroville parece saída de um livro de ficção científica idealista, mas existe. E mesmo com críticas, dificuldades e contradições, ela permanece sendo uma tentativa ousada de construir um futuro diferente. Thames Town, China. Localizada nos arredores de Xangai, Thames Town é a versão chinesa de uma cidade inglesa, completa com pubs, casas vitorianas, cabines telefônicas vermelhas e ruas de paralelepípedos. Construída nos anos 2000 como parte de um plano de expansão urbana, o objetivo era atrair famílias chinesas que quisessem um estilo de vida mais europeu. Mas o projeto falhou. Os imóveis extremamente caros foram comprados por investidores, não moradores. Resultado: Thames Town virou uma cidade fantasma. Hoje, o local serve como cenário para sessões fotográficas de casamento, gravações de filmes e passeios turísticos curiosos. É uma cidade cenográfica, linda por fora, vazia por dentro. Um reflexo das contradições do crescimento urbano acelerado da China, onde a estética venceu a funcionalidade. Coober Pedy, Austrália. No deserto australiano, o calor pode ultrapassar os 50 graus Celsius. A solução? Viver no subterrâneo. Em Coober Pedy, grande parte dos moradores vive em casas escavadas dentro das rochas. As chamadas dugouts mantêm a temperatura amena o ano inteiro. A cidade nasceu durante a Corrida do Ópalo, no início do século XX, quando mineiros descobriram que dormir dentro das cavernas era muito mais suportável. Hoje há hotéis, igrejas, bares e até museus subterrâneos. A cidade parece comum à primeira vista, mas por baixo da terra existe uma metrópole alternativa. Um estilo de vida único, moldado pelas condições extremas e um destino turístico fascinante para quem busca algo além do comum. Em Coober Pedy, o estranho virou rotina. Kakunodachi, Japão. No Japão moderno, repleto de tecnologia e arranha-céus, Kakunodachi é um portal para o passado. Conhecida como a Pequena Kyoto do Norte, essa vila preserva um conjunto impressionante de residências samurais. Casas tradicionais, jardins, portões de madeira e ruas sombreadas por cerejeiras centenárias. Algumas dessas casas são habitadas por descendentes dos próprios samurais, que mantêm os costumes e o estilo de vida tradicional. Durante a floração das cerejeiras, Kakunodachi se transforma num espetáculo visual, atraindo turistas do mundo todo. Mas o que impressiona não é só a beleza, e sim o respeito pela memória histórica. Em um mundo em constante mudança, essa vila é uma resistência silenciosa, onde cada pedra e tatame conta uma história de honra, disciplina e beleza milenar. Bannack, Estados Unidos. Bannack já foi capital de Montana,
Hoje é uma cidade fantasma preservada como parque histórico. Fundada durante a Corrida do Ouro em 1862, o lugar explodiu em população, riqueza e violência. Assaltos, execuções e lendas de fantasmas ainda assombram as estruturas abandonadas. Apesar de desabitada, Bannack atrai visitantes fascinados pelo Velho Oeste e por sua reputação de lugar mal assombrado. Muitas das construções originais estão intactas: salões, escolas, igrejas e até a forca. Caminhar por Bannack é como atravessar o tempo, ouvindo ecos de uma época brutal e vibrante. Um lembrete de como a busca por riqueza pode erguer e destruir cidades inteiras em questão de anos. Scottsboro, Estados Unidos. Scottsboro, no Alabama, é conhecida por algo inusitado: bagagens perdidas. Sim, a cidade abriga o Unclaimed Baggage Center, um enorme centro comercial onde malas extraviadas por companhias aéreas são revendidas. Roupas, eletrônicos, joias, livros, tudo à venda. Mas o que realmente chama a atenção são os achados bizarros. Uma vez, encontraram até uma armadura medieval completa dentro de uma mala. O lugar virou uma atração turística por si só. Gente do país inteiro visita Scottsboro para garimpar objetos que um dia foram esquecidos em algum aeroporto. Um lembrete curioso de como o mundo está sempre em movimento e como as coisas que perdemos dizem muito sobre quem somos. Alma, Estados Unidos. No coração do Arkansas, Alma se autodenomina a capital mundial do espinafre. E não é à toa. A cidade abraçou essa identidade com força total. Tem estátua do Popeye, latas gigantes de espinafre como decoração pública e até um festival temático. Mas o curioso é que essa disputa não foi tranquila. Texas também queria o título, o que gerou uma guerra do espinafre amigável, com direito a Guinness Book e monumentos. No fundo, Alma encontrou um jeito criativo de colocar seu nome no mapa. E mesmo que a produção de espinafre por lá não seja mais tão relevante, o orgulho local continua firme, nutrido a cada colherada de marketing verde. Dudleytown, Estados Unidos. Conhecida como a Vila dos Amaldiçoados, Dudleytown é envolta em mistério e lendas sombrias. Fundada no século XVIII, muitos acreditam que a família Dudley trouxe uma maldição da Inglaterra. O local foi marcado por uma sequência de tragédias inexplicáveis: mortes, doenças mentais, desaparecimentos. Com o tempo, os moradores abandonaram a vila, deixando para trás ruínas e histórias assustadoras. Até hoje, caçadores de fantasmas visitam a região, mesmo com o acesso restrito pelas autoridades. A maioria dos relatos sobrenaturais foi desmentida por historiadores, mas o clima sinistro continua. Em Dudleytown, realidade e mito se misturam. E talvez seja isso que mais assuste. Lilydale, Estados Unidos. Escondida no interior do estado de Nova York, Lilydale é uma comunidade espiritualista onde mais de 160 médiums vivem e trabalham. Fundada no século XIX, a cidade atrai cerca de 20.000 visitantes por ano, todos em busca de contato com o além. Lá é comum assistir a sessões públicas de comunicação espiritual, círculos de cura e até batismos mediúnicos. A rotina gira em torno da espiritualidade. Há templos, bibliotecas esotéricas e até trilhas consideradas portais energéticos. Para muitos, é um lugar de consolo e esperança. Para outros, um destino bizarro. Mas o fato é que Lilydale sobrevive há mais de 140 anos, conectando o mundo físico ao espiritual, uma sessão por vez. O mundo está cheio de lugares que parecem mentira, mas são bem reais. E o mais estranho é que para quem vive neles, tudo isso é completamente normal. Qual dessas cidades você visitaria? Deixa aqui nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas bizarrices. Até a próxima!